Quando se comemora 35 anos de uma vida, seja de uma pessoa, seja de uma instituição, o normal é olharmos para o passado e, com base nesse passado, tentarmos perspectivar o futuro. E o passado, o central sindical, não pode associar-se a todo o movimento. E a história mostra quão importante foi o movimento sindical, séculos passados, para que hoje as sociedades modernas tenham um determinado tipo de organização. Não for o papel desempenhado no século XIX e no século XX por movimentos sindicais, seguramente que hoje não vivíamos no estado em que vivemos. E, portanto, o sindicalismo tem um papel na história, que não pode ser acabado, e quando se faz um aniversário de uma central sindical estudantil, convém relembrar o quão importante foi esse passado para a construção das sociedades modernas. Depois, a UGT tem 35 anos e é portuguesa. Eu talvez seja dos poucos que testemunhei determinado tipo de momentos, alguns históricos, na vida da UGT. E, portanto, sinto-me com alguma autoridade para, do lado de fora, poder dizer que a UGT tem alguns traços que identificam como ADE e como característica muito importante na sociedade portuguesa. Todos os políticos, e não há ninguém que não fale no diálogo social, no compromisso, na concertação. Mas uma coisa é teoria. Outra coisa é levar à prática, em diversos momentos, e alguns muito difíceis, tudo aquilo que é explanado por generalidade dos observadores políticos. E o UGT tem essa marca na sua história, que foi que, em momentos decisivos, soube construir pontes, soube construir no terreno formas de diálogo que se revelaram muito importantes no desenvolvimento da sociedade portuguesa. Isso é um património vosso, é um património do UGT que soube conquistá-lo com inteligência, com perseverança, em momentos, muitas vezes, bem complicados. E, portanto, esta ADN, esta característica da UGT, eu gostaria de sublinhá-la como algo de importante e que julgo que vai, no futuro, com certeza, continuar a desenvolver-se, porventura, de outras formas. Eu sou testemunha de algo que é raro, é que quando muitas vezes, em muitas circunstâncias, e estou a olhar para a cara do João Proença, seria mais fácil desistir, seria mais fácil fazer apenas a contestação, como é que momentos, muitas vezes, tão difíceis, consegue virar as coisas e de uma ideia inicial que parecia negativa, consegue estar à volta e, pelo menos, transformá-la para não ser tão negativa como apareceu à partida. E isso é uma capacidade que é raro encontrar em dirigentes políticos e dirigentes sindicais, e eu não ficaria bem se não sublinhasse esse aspecto como testemunha do exterior daquilo que foi, para mim, e que tem sido a história muito peculiar e muito importante do UGT, e quão importante tem sido o UGT para a construção de patamares de entendimento na sociedade portuguesa. Mas o nosso tempo é outro. O nosso tempo tem mudado muito, e muita coisa mudou, desde aquilo que foi aqui relembrado, a construção do modelo social europeu e o papel dos sindicatos em tudo isso. A Sra. Secretária-Geral aqui aflorou vários aspectos que são importantes, em que o movimento sindical europeu ajudou a construir aquilo que é, ou que são os valores das sociedades atuais. Aquilo que designa por economia social de mercado. Aquele modelo que tenta conciliar a liberdade individual com o interesse coletivo. Isso não é fácil. Nem pode ser construído por um homem só ou por uma família política sozinha. E a Europa teve essa grande vantagem de conseguir conciliar, através de famílias políticas diferentes, através de interesses diferentes, conseguir conciliar um espaço onde se pode conciliar essa liberdade individual com o interesse coletivo. Eu diria que isto está em risco. Neste momento, a Europa vive um momento em que esta conciliação que viveu durante o pós-guerra nos últimos 60 anos até agora pode vir a sussurrar. E pode vir a sussurrar se os valores que estão inerentes ao modelo social europeu forem minados e forem atacados, e eles, num caso e noutro, sente-se que estão a ficar mais enfraquecidos. O mundo mudou muito. Se nós pensarmos que o que aconteceu com as novas tecnologias, o que faz com que as sociedades hoje sejam mais diversificadas, sejam mais fragmentadas, a capacidade de mobilização é muito maior, surgem novos grupos a querer protagonizar diversos tipos de interesses. Se nós pensarmos no fenómeno da globalização e o que isso representou nos últimos 30 anos na evolução das nossas sociedades,
se nós pensarmos nas interdependências que existem, em que hoje tudo influencia tudo, as fronteiras físicas deixaram de ter qualquer tipo de importância, as relações sociais, as relações nas fábricas, nas empresas, onde antes imperava a verticalidade, hoje funciona tudo muito mais na horizontalidade, o alargamento da União Europeia, a unificação alemã, a criação do euro, foram tudo grandes transformações. Mas eu queria desenvolver uma aqui hoje. A maior transformação para mim clara que se passou nos últimos anos foi a captura do poder político pelo poder financeiro. Esse é o aspecto mais marcante dos últimos anos da evolução das sociedades, não só na União Europeia, mas também por todo o lado. E, se nós pensarmos o que foi a recente crise que vivemos, ela começou porque o sistema financeiro deixou de fazer aquilo para que tinha sido criado, que era emprestar dinheiro à produção. Desviaram-se para outro tipo de atividade, mais lucrativa, em que se tratava de vender risco uns aos outros em pacotes mais ou menos bem embrulhados. Alguns deles verificou-se que eram lixo. Foi esta divergência, esta deriva do poder financeiro que conduziu à situação que o mundo vive e a Europa ainda hoje vive. Não foi o mercado que falhou. Quem falhou foi o sistema político, que não foi capaz de regular, não foi capaz de fiscalizar, não foi capaz de supervisionar, não foi capaz de disciplinar o sistema financeiro. E as lições que podíamos tirar desta crise, em que uma é evidente, o mercado por si só não se autorregula e, portanto, a época do neoliberalismo fracassou totalmente, esta parece-me uma lição óbvia da crise. Não sei se o mundo está a tirar as consequências desta lição. A segunda é que era preciso mais transparência, era preciso que o sistema financeiro estivesse mais escrutinado, mais auditado, mais avaliado, no sentido de evitar surpresas. Alguma coisa tem sido feita. E depois, um maior poder das políticas públicas e das instituições públicas. Eu julgo que esta crise financeira mostramos que estamos perante uma crise que é global, mas não temos nem um sistema, nem respostas globais, nem soluções globais para a crise que temos. E a União Europeia tem um papel importante nesta matéria e tem andado tudo muito devagar e muito lento, como aqui foi referido. Assim como mais perto de nós, na zona euro, também temos uma crise que é tipicamente federal, mas também não temos nem respostas federais, nem soluções federais para essa crise. Mas eu não gostaria apenas de falar do passado, são os 35 anos. Isto é para situar o momento que vivemos. É um momento difícil. É um momento de imperar desconfiança nas instituições, nos sistemas políticos. É um momento em que a opacidade é grande, sentimos todos que há falta de transparência em muitos domínios da sociedade. Mas esta questão do futuro, eu julgo que temos partido de um princípio que, depois de uma crise como aquela que vivemos, com esta dimensão, nunca podemos pensar que vamos voltar ao ponto de partida. As crises, depois das crises, aparecem depois novos equilíbrios e pensar que se regressa ao ponto de partida é uma ideia errada. Nós estamos a ver uma época de transição, uma época onde há equívocos, onde há injustiças, onde há alguma desorientação. Eu estou a falar concretamente do nosso país, de Portugal. Eu tenho para mim que o modelo que viveu até à crise é um modelo que esgotou, do ponto de vista económico. Um modelo assente na construção civil, no imobiliário, no consumismo com uma ilusão fácil, que se podia recorrer ao crédito, e com a ideia de que o aumento da despesa pública podia gerar crescimento. Eu julgo que este modelo esgotou e não vai voltar mais. E, portanto, nós estamos perante a necessidade de criar um novo modelo. Um modelo que tem que assentar muito mais no valor acrescentado daquilo que se produz, em que se tire vantagens dos fatores de competitividade. E é sobre isso agora que eu queria terminar. Eu vejo a construção do modelo como uma figura geométrica, é um triângulo. E nesse triângulo há 3 vértices. Um vértice tem a ver com as contas públicas, têm que ser equilibradas. No outro vértice, pôr a economia a crescer. E o terceiro vértice é a reforma do Estado. Ora, a atuação nestes 3 vértices tem que ser coordenadas e compatibilizadas, porque se ataca mais um e descura-se o outro, provoca desequilíbrios. E esta área do triângulo eu chamo coesão social.
E, portanto, a coesão social só pode ser reforçada se a atuação nestes 3 vértices for feita de uma forma coordenada, coerente e compatibilizada. Ora, isto obriga à construção de um programa que seja, em primeiro lugar, tem que ter 2 características. Primeiro, tem que ser credível. Credível face aos nossos credores. Isto é, quando eu vou junto a um credor e começo a chorar perante as minhas dificuldades, o risco que ele vê em mim aumenta muito mais. Eu julgo que temos que mostrar as nossas capacidades em vez de mostrar as nossas dificuldades. E depois tem que ser um programa que gira confiança nos agentes económicos e sociais. Agora, os pressupostos para a criação de um programa, e aqui aparece o papel do sindicalismo, para mim são 4. E todos eles, se não forem cumpridos, o programa não é possível de ser executado. É preciso tempo. Um programa destes não é um programa de 2 anos. Um programa que precisa de reformular toda a estrutura produtiva da economia portuguesa é algo que eu visiono como uma década. Segundo, gradualismo. À bruta não se conseguem fazer reformas dentro da economia portuguesa. Miguel Cadilho tem uma frase muito feliz que diz que o gradualismo é a arte fina da política. É um ingrediente e um pressuposto fundamental, o que significa que não haja firmeza, mas é uma forma gradual de executar as coisas. A terceira característica, o terceiro posto, é a coerência entre as diferentes políticas e o quarto, o último, tem a ver com o compromisso. Eu não vejo que seja possível atacar a construção de um novo modelo sem elevado grau de compromisso a nível político e com os parceiros sociais. Eu não ponho isto como uma questão de moda, eu ponho isto como uma questão de sobrevivência do próprio país. Sem um elevado grau de compromisso, é muito difícil que se possa resolver todos os equilíbrios que temos perante nós. Eu julgo que um país hoje é desenvolvido, ou mais ou menos desenvolvido, segundo 2 indicadores, quanto a mim, decisivos. É a qualidade das suas instituições e a forma como as instituições interagem entre elas. Porque nós podemos ter instituições muito boas, muito reputadas, mas se não há interação entre elas, as coisas dificultam-se. E isso reclama, mais uma vez, compromisso e diálogo. E, portanto, podemos ter uma instituição muito forte, de um ponto de vista ou outro, mas se não faz pontos com as outras instituições, as coisas se sobram. E, finalmente, estou convencido que hoje, e no outro dia li uma frase num jornal, numa entrevista de um pensador, sobre o problema que tem a ver com a legitimidade democrática, em que resulta das eleições, naturalmente, é um fator, mas resulta cada vez mais da capacidade que há de os líderes políticos legitimados saberem interagir com os outros agentes na sociedade. E esse fator hoje é tão ou mais determinante do que o outro para a tal legitimidade. Porque dizia ele, e com isto termino, quem manda não é necessariamente quem mais sabe ou quem está acima. No nosso tempo, quem tem funções de poder tem de ser capaz de convencer. Muito obrigado a todos.